Olá pessoal, voltamos então para mais um vídeo na nossa disciplina Subjetividade e Fenômenos Contemporâneos, né? Agora então é o segundo vídeo onde a gente vai continuar aí o estudo sobre o texto do Freud, sobre o narcisismo, uma introdução, né? Como a gente viu lá no último vídeo, o Freud ele vai começar a estudar aí o narcisismo, identificando quando ele vai tentar adaptar a teoria da libido, né, para explicar pacientes parafrênicos e dementes, né, a demência, e aí nesses estudos ele vai identificar que esses pacientes eles possuem um elevado grau de megalomania e que isso mostra um alto investimento libidinal sobre o próprio ego, e aquilo ele vai começar efetivamente a identificar isso, a questionar isso e a tentar explicar isso a partir da teoria da libido, até o ponto que ele vai então entender, ele vai culminar, né, chegar no ponto que ele compreende que o narcisismo ele não é necessariamente uma coisa ruim ou necessariamente uma coisa patológica, mas sim um processo normal que vai acontecer numa determinada etapa do desenvolvimento do indivíduo, que vai ser ali entre o autoerotismo, né, e o surgimento do ego, o desenvolvimento do ego, que ele vai denominar isso de narcisismo primário, né? E aí ele vai colocar lá também que é possível identificar esse narcisismo, por exemplo, saindo um pouco do campo da patologia, né, em elementos como comportamento de povos primitivos, né, quando basicamente acreditavam, ou a gente pode dizer assim, acredita-se, né, nós também, de certo modo, acreditamos até hoje, na magia, né, onde determinadas características, palavras, alguma coisa assim, pode fazer, né, alterar a realidade, alterar o mundo, alguma coisa desse tipo, que Freud vai considerar isso como um tremendo investimento libidinal sobre si mesmo, né, achar que você tem poder suficiente para alterar o mundo, alterar a realidade, né? Onde Freud, lembrando que ele tinha uma concepção bastante pessimista, né, da vida, ele não é que ele não considerava que o homem não pudesse mudar o mundo, não é isso. Mas vocês conseguem entender o que ele está querendo colocar, né? Por exemplo, assim, que eu tenho poderes mágicos suficientes para fazer alguma coisa acontecer só pela minha vontade. E não é bem assim, né? O mundo não funciona a partir de mim, né? O mundo funciona a partir dele mesmo e, eventualmente, né, algumas vezes os meus desejos coincidem com os desejos do mundo, mas, né, de modo geral, se o mundo não está nem aí para mim, a vida não está nem aí para mim enquanto indivíduo, né? Agora, uma pessoa que tem aí um elevado grau de patologia de narcisismo, né, de uma megalomania, ela pode acreditar que o mundo existe ou gira em função dela, né, que é o tipo de comportamento que a gente vai, né, quem vai colocar aí como comportamento primitivo de pessoas, né, de povos primitivos que acreditavam efetivamente que por meio da sua magia poderia, sei lá, controlar o inimigo, controlar um animal que é caçado, alguma coisa assim, e que também é o comportamento idêntico que a gente vai observar em crianças pequenas, né, principalmente as mais pequenas, que acham que o mundo vai funcionar por conta dela, né? Na verdade, a criança, nos primeiros estágios aí de desenvolvimento, acha que o mundo existe por causa dela. E vocês vão observar esse comportamento em crianças pequenininhas, todo mundo que tem filho já teve, né, sobrinha, alguma coisa assim. Você já viu que a criança acha que o mundo tem que funcionar a partir dos ritmos dela, né? Todo mundo tem que brincar a hora que ela quer brincar, todo mundo tem que ficar quieto a hora que ela quer que fique quieta, todo mundo, né, tem que comer na hora que ela tem fome. Então, assim, o mundo tem que funcionar a partir dela, né? Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de observação, Freud vai dizer, olha, tá vendo? Né? É um comportamento megalomaníaco que é natural, que é normal, você vai encontrar isso em povos primitivos, você vai encontrar isso em crianças. Então, isso significa que isso é uma etapa natural do desenvolvimento do psiquismo humano, que ele vai chamar de narcisismo primário, né? Bom, aí, paralelo a isso, lá no finalzinho do texto, lá da parte do texto, ele vai aí questionar, né, até que ponto, então, a gente deveria relacionar o autoerotismo com o narcisismo, né, e questionar até que ponto aí a teoria da libido, né, se a gente deveria falar de uma libido de objeto, libido do ego, se a gente poderia falar de uma libido sexual, não sexual, que aí seria aquela parte da treta com o Jung, lá que eu falei que a gente nem entra nisso porque não é o foco da nossa disciplina, né. E aí na primeira questão ele fala que sim, né, que o narcisismo tem tudo a ver aí entre o autoerotismo e o ego, né? E a segunda etapa, a segunda questão ali a respeito de se existe uma libido não sexual ou sexual, aí eu deixo lá no texto, que fica aí a parte da história da psicanálise que não vai nos interessar para essa disciplina. Bom, então esse é mais ou menos um resumo, né, do que o Freud, que a gente viu no vídeo passado, que o Freud descobriu que o narcisismo existe, né? A gente pode identificar ele facilmente em algumas patologias, mas que ele não é uma coisa patológica em si. Você identifica ele em comportamentos normais e é fácil você observar, por exemplo, o narcisismo em
povos primitivos e em crianças pequenas, né? E que o narcisismo ele vai se formar a partir do autoerotismo, né? onde vai existir um investimento libidinal sobre o ego, e é fácil da gente identificar isso, por exemplo, crianças pequenas, né? Bebezinhos, né? Nesse caso, que estão ali no movimento de autoconhecimento, autodescoberta do corpo, que fica lá fascinada com a mão, fica lá botando a mão na boca, tudo mais e tal, chupando o pé, chupando o dedão do pé, né? Aquela coisa que todo mundo já viu criança fazer, já fez quando era criança e já viu crianças fazendo, né? Que é nesse movimento aí de se auto-apaixonar por si mesmo que esse narcisismo vai sendo criado, e só que esse narcisismo vai sendo criado porque você se apaixona por algo que é teu próprio ego, né? Aí nesse momento muito relacionado, muito focado no próprio corpo em si, corpo mesmo, né? A criança fica fascinada, né, descobrindo que tem dedos, descobrindo que tem mão e tudo mais. Bom, isso é um geralzão lá, né, do último vídeo. Quem não viu o vídeo, volta lá, assiste o vídeo e depois, né, essa aqui é só para dar uma continuidade. Bem, nesse ponto, então, o que na segunda etapa do texto o Freud vai colocar? Então, voltando à questão, né, do narcisismo, lembrando que aqui a última parte do texto, que eu dei um pulo, que é a parte onde ele começa a discutir ali sobre libido sexual, libido não sexual, para tentar ali dar uma resposta pro Jung, que essa parte eu vou pular porque não nos interessa, né? Então, passando dessa parte aí, voltando para a questão aqui do narcisismo, né? Freud argumenta que é difícil realizar uma investigação direta do narcisismo, é difícil você fazer uma investigação diretamente estudando narcisismo, que ele poderia fazer isso por meio de estudos sobre as parafrenias, né? Ficando atento às distorções e exageros das patologias. Então ele vai falar assim, olha, é complicado a gente fazer estudo do narcisismo, né? Eu posso fazer isso aqui no meu consultório, eu poderia fazer isso aqui, só que basicamente os pacientes que chegam para mim são pacientes doentes, são pessoas patológicas, eu poderia fazer o estudo a partir disso, só que dá problemas, né? Ou melhor, é até mais trabalhoso, porque eu vou ter que descontar ali a parte dos exageros da patologia, né? Porque eu sei que vai ter algum comportamento específico ali, que eu vou ver o narcisismo se manifestando, mas não é o narcisismo em si, não é o narcisismo em si, não é o narcisismo puro, vamos dizer assim, é o narcisismo de alguém patológico, de alguém doente. Então eu posso começar a confundir, né, o que é atributo natural do narcisismo ou o que é o atributo do narcisismo de uma pessoa doente, né? Então ele diz assim, existem meios mais fáceis, de repente, para a gente observar e tem que começar a estudar o narcisismo, que não necessariamente tenha que ser pela via da patologia, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com a histeria, né? Que vai estudar a neurose, melhor dizendo, né? Que ele vai estudar a neurose a partir das doenças, basicamente a histeria, né? Então, porém, né, acredita que existem outras abordagens mais acessíveis para compreender o narcisismo e passará a examiná-las sendo estas, né? O estudo da doença orgânica, então são três aspectos, né, que o Freud vai dizer que é mais fácil para você observar a manifestação do narcisismo. O primeiro vai ser o estudo da doença orgânica, né, da hipocondria e da vida erótica dos sexos, né? Então, o que ele está falando ali nessa partezinha, na primeira parte no início da parte 2 ali do texto? Ele vai dizer, olha, eu sei que eu poderia estudar lá no meu consultório, vendo meus pacientes, né, patológicos que eu tenho lá, mas eu acho que é mais fácil, é mais interessante se eu observar esse fenômeno ocorrendo em outros aspectos da vida humana. E eu acho que é mais fácil a gente observar isso no estudo das doenças orgânicas, na hipocondria e na vida erótica dos sexos, né, dos homens e das mulheres. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai dizer assim, olha, em relação às doenças orgânicas, todos podem observar facilmente que uma pessoa cometida de mal-estar orgânico deixa de se interessar pelas coisas do mundo externo, na medida em que elas não dizem respeito ao seu sofrimento. Bom, isso aqui é muito fácil de vocês entenderem. É só vocês lembrarem da última vez que vocês tiveram dor de dente, por exemplo, né? Lembrar quando vocês tiveram uma dor de dente ou tiveram um resfriado muito brabo, ou tiveram uma doença aí meio um pouco mais pesada. Não precisa ser uma doença mais pesada, uma doença que você ficou com mal-estar mesmo, sabe? Uma dor de estômago muito forte, que durou boa parte de um dia aí, né? Alguma congestão, alguma coisa assim. Né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da dor de dente, porque a dor de dente é bem fácil de você entender, né? É só você lembrar, quando você estava lá, sei lá, com um dente latejando na boca, você não se interessa pelas coisas do mundo externo, né? Qualquer um que já teve uma dor de dente daquelas boas mesmo, né, ou que teve que extrair um dente, ficou lá alguns dias com aquele troço ainda lá, né, na boca ali, com ponto, latejando e tal, você sabe que enquanto você está ali com dor, incomodado, aquela coisa ali perturbando, machucando,
Você não quer saber o que está acontecendo lá fora, né? Pode passar a pessoa que você mais deseja, a pessoa que você mais ama, pode estar lá passando na esquina e alguém fala: mano, aquela menininha lá que você tá afim tá lá fora. Você vai dizer: tá bom, deixa. Né? Outra hora eu vou lá, outra hora eu vejo, não quero saber. Por quê? Porque quando você tá com dor, né, quando você está com uma doença orgânica, nada mais no mundo te interessa a não ser se livrar daquela dor, né? Então, a não ser se livrar daquele sofrimento. Então, quando você está com uma doença orgânica, com um problema orgânico, né, toda a tua libido, né, toda a tua energia, todo o teu interesse não está mais dividido, espalhado entre o que eu vou ser quando eu crescer, o que eu vou fazer nas férias, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou comer daqui a pouco. Você não quer nem saber dessas coisas. A única coisa que você foca, que você quer saber é como é que eu faço para mim, para este corpo se livrar dessa dor. Então toda a tua atenção, toda a tua energia não está no mundo, está em você. Né? Então a gente consegue observar que uma pessoa que esteja passando por um sofrimento orgânico, né, por uma dor física, né, de uma doença orgânica, ela retira toda a libido do mundo externo e foca toda a libido no próprio corpo. Então ela tem um comportamento regressivo altamente narcísico, né? E que é natural, é esperado, é bom que assim seja, né? Porque você está se curando. Então, uma pessoa que esteja com uma doença orgânica, padecendo de uma dor orgânica, de uma dor física, ela vai ter um comportamento extremamente narcísico, né? E eu volto a dizer, natural, normal, e é que bom que isso aconteça porque ela é ali, né, é pontual, é sazonal. É aquele recolhimento que você precisa para sanar aquelas dores, sanar aquilo ali que está acontecendo, né? Também é muito comum no luto, né? Uma pessoa enlutada é uma pessoa que se fecha para o mundo, né? Ela não quer saber do mundo, ela fica fechada ali nela, jogando a libido só nela mesma ali para lamber as feridas, né? Para curar as feridas. Então esse tipo de comportamento é visível, a gente observa na gente mesmo e é considerado normal, ok, sem problema nenhum, né? Então é como ele está colocando aqui, ó, uma observação mais detida nos ensina que ela também retira o interesse libidinal de seus objetos amorosos. É como está aqui, ó. Enquanto sofre, deixa de amar. Era isso que eu estava colocando. Quando você está sofrendo, pode passar aquela menininha mais linda, aquela hora que você está doido para pegar a menininha, você está louco por ela e tal. Se você está ali com um sofrimento físico, uma dor de barriga muito forte, uma dor de dente, uma dor de cabeça, a menina está ali na esquina, mas você não quer saber, né? Porque enquanto você está sofrendo, você não está interessado em amar. Enquanto você está sofrendo, a tua libido não está para fora, no amor, né? Ela está para dentro, no teu corpo, né? Então você fica investindo ali mesmo, né? Então, como ele coloca lá, né? Fica claro que alguém nessas condições retira seu interesse libidinal do mundo externo e o volta inteiramente para o seu ego. É aquilo que eu tinha falado antes. Então, você tira de lá e joga em você, tornando a direcioná-los para fora quando o sofrimento passa, né? Foi aquilo que eu falei, que é natural. Você está sofrendo, então você joga a tua libido para dentro, que é para você se curar, para você se sanar. Passada a dor, o que se espera é que você joga para fora, né? Volta a se relacionar com o mundo, né? O problema aí do narcisista patológico é que esse jogar para fora é mais complicado, né? A pessoa acaba ficando dentro ali e pronto, né? Bom, então essa orgânica é fácil de entender, né? Em relação à hipocondria, também não é difícil, porque ela é praticamente a mesma coisa, ela é uma derivação, né? Embora não seja uma dor real, não estou sentindo ali meu dente latejando, a hipocondria ela tem um caráter do imaginário, né? Mas ela também tem semelhanças aí com a doença orgânica, né? Então aqui, ó, a hipocondria, por sua vez, se assemelha à doença orgânica, causando fortes aflições corpóreas que interferem na distribuição da libido do mesmo modo que a doença orgânica, né? Então, só para curiosidade, só para ilustração, tá? Vocês não... Bom, eu até deixei ali um videozinho agora, aqui embaixo, dá uma pausa nesse vídeo aqui agora e assiste um videozinho que eu coloquei aqui embaixo no card, aqui na descrição desse vídeo do YouTube, que está ali sobre hipocondria. É uma sketchzinha, uma piadinha, né? Mas serve para vocês terem uma pequena ideia do que é isso. Então dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá e assiste esse primeiro vídeo que está no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? Vai lá que eu espero um pouquinho aqui. Ok, já viram o vídeo? Viram então o cara com dor na garganta, eu acho que eu tenho um tumor aqui. Então, essa coisa que o hipocondríaco tem é como o Freud coloca aqui, ó, que, claro, aquilo ali é uma
piada, né? É uma brincadeira, não é real, né? Mas assim, ó, causa o quê? Fortes aflições corpóreas, né? Que interferem na distribuição da libido, né? Então o hipocondríaco, ele fica focado numa doença imaginária, né? Numa doença que ele tem ali, que é também aqui o exemplo dessa imagem aqui, né? O cara aqui olhando no espelho, ele olha no espelho, o que ele vê, né? Ele vê aqui, ó, a careca, né? Isso, aliás, gente, é uma coisa que, fazendo um parênteses aqui, a gente vai ver bastante nessa disciplina desse semestre que, dada as características da subjetividade contemporânea, né, que é uma subjetividade bastante narcísica, por isso que a gente está aqui estudando narcisismo, né, a gente vai encontrar muito isso, tá? O indivíduo que se olha no espelho, ou que tem uma percepção de si muito distorcida da realidade, né? Então, aqui no mesmo caso, como no caso do hipocondríaco, né, que olha para cá e olha para a imagem do espelho e vê uma imagem distorcida, vê uma careca onde não tem, né, vê aqui uma barba mal feita onde não tem, vê aqui uma barba aqui onde não tem, né, o narcísico também acontece isso, só que ao invés de ver uma imagem distorcida para baixo, vamos dizer assim, ele vê uma imagem megalomaníaca, né, uma imagem exacerbada, né, que é bastante comum da nossa subjetividade contemporânea. A gente vai discutir isso ao longo do semestre, tá? O que não significa ter um ego forte, tá? A gente vai ver isso ao longo da disciplina. Bom, então Freud vai colocar ali, né? O hipocondríaco retira tanto o interesse quanto a libido, a segunda de forma especialmente acentuada, dos objetos do mundo externo, concentrando ambos no órgão que lhe prende a atenção. Né? Então, se a pessoa acha, por exemplo, que ela tem um problema aqui porque ela está careca, ou porque ela tem um negócio aqui na garganta, ou porque ela está desenvolvendo alguma coisa aqui no estômago, que eu sinto que tem alguma coisa aqui e tal, toda a atenção da pessoa, ela foca para aquilo ali, ela se direciona para aquilo ali. Né? Então, a gente observa, e se vocês já tiveram a oportunidade, não digo de conversar com um hipocondríaco, mas todo mundo tem uma tia, né, um tio aí e tal, que tem essas características, né? Você chega pra pessoa e pergunta: ei, como é que você tá? Tudo bem? Ah, não tô bem não. Ah, o que houve? Ah, a dor nas costas. Aí começa, né? Dor nas costas, dor na coluna, dor na cabeça, é a gota, é o nervo ciático, não sei. E aí vai, você fica, você até se arrepende porque perguntou, né? Então, assim, essa atenção exacerbada que a pessoa dá em partes específicas do corpo, né, vai demonstrar aí uma retirada da libido no universo externo. Enquanto ela está preocupada com eu tenho certeza que eu estou com um tumor aqui no estômago, ela está deixando de viver a vida dela, está deixando de relacionar, de liberar a libido dela para se unir a outros objetos externos. Né? Então, de novo, a gente observa facilmente que a pessoa perde o interesse no que está acontecendo fora para efetivamente o que está acontecendo, nesse caso aqui de um modo imaginário, né, no corpo dela. Então ela direciona a libido para ela própria. Tá? Um paralelo, a gente vai colocar isso lá no texto, né, um paralelo à hipocondria também pode ser encontrado na excitação erótica, onde partes do corpo, no caso as zonas erógenas e os próprios órgãos sexuais, são investidos por uma alta sensibilidade e especial atenção pelo indivíduo que se encontra excitado. Né? Então, assim, muito fácil também para você observar isso, caso você não seja hipocondríaco, e eu espero que vocês não sejam, né? Mas esse tipo de interesse em partes focais do corpo é o que a gente sente, por exemplo, quando a gente está excitado. Né? Aquele famoso que você está com tesão. Né? Então, quando você está com tesão e você está excitado sexualmente, você sente algumas partes do seu corpo muito mais afetadas, né? E você direciona a tua atenção para aquilo ali. Mamilos, boca, nuca e os próprios órgãos sexuais, né? Por aí vai. Você observa que o teu interesse, o teu foco tá naquilo ali, tá em satisfazer um prazer, tá em satisfazer uma necessidade que está colocada ali naquela parte do corpo. E enquanto aquilo não é satisfeito, você não para, né? não desvia a atenção, não desvia o foco. É a chamada fissura, né? Uma pessoa que está fissurada, né? Tô excitado com alguém, tô fissurado. Enquanto aquilo ali não é satisfeito, né? Aí, enquanto aquela pulsão ali não é realizada, você não consegue desviar a atenção, né? Então observa, toda a tua libido ela fica voltada, focada num ponto específico, uma mamilo, nuca, né? Alguma coisa assim, que é aquela parte do teu corpo que está se excitando bastante. Então, isso que a gente sente, né, nessas situações quando a gente está aí com uma excitação erótica, é muito parecido também com esse elemento aqui do hipocondríaco, só que no caso da hipocondria, em relação à doença, né? Bom, nesse ponto, né, aí falando um pouquinho sobre zonas erógenas, sobre focar a libido no seu próprio corpo, a parte do corpo e tudo mais, ele vai
também acentuar alguns aspectos, né? Ele vai falar, nesse ponto, Freud questiona o que absolutamente, essa parte eu achei interessante, por isso que eu trouxe aqui para destacar, tá? O que torna absolutamente necessário para a nossa vida mental ultrapassar os limites do narcisismo e se ligar nossa libido a objetos, né? Nesse ponto, além do texto, o Freud vai dizer assim, tudo bem, olha, a gente observa que tem isso, né? Olha só, né, que a gente tem a nossa libido aqui, a gente tem o nosso ego, você tem um investimento no ego, aquilo é muito bom, tal, mas de repente você começa a jogar para fora, você começa a se relacionar com o mundo e tal, e daqui a pouco, em alguns casos, como nas doenças orgânicas, tudo bem, eu entendo, tô doente, ou então na hipocondria, eu até entendo, tô doente, ou uma doença imaginária, eu vejo as coisas lá no mundo, lá fora, não me interessam mais, eu foco para mim de novo, né? Legal, eu entendo isso. Mas a pergunta que a gente pode fazer é por que originalmente eu fui para fora? Por que originalmente eu lancei a minha libido para fora? Por que eu não fiquei aqui direto de uma vez? Né? Já que o narcisismo primário não é isso, eu não começo já, né, nos primeiros estágios do desenvolvimento psíquico ali, a jogar a minha libido, jogar o meu interesse pro meu próprio corpo, pro meu próprio eu, né? E eu tô feliz da vida, a vida tá muito boa, obrigado, né? Por que diabos, em algum momento da minha vida, eu começo a jogar isso para fora? Né? Por que momento eu começo a lançar a libido para fora? Por que eu preciso buscar um objeto se eu posso ter a satisfação plena em mim mesmo? Né? E aí ele vai falar assim, olha, sendo que a resposta a esse questionamento é mais simples do que parece. Né? Ele vai dizer, se ficarmos presos ao narcisismo, adoecemos. Olha que interessante. Né? Olha um ponto bem sutil e bem nevrálgico, né, que o Freud toca aqui. Né? Se ficarmos presos ao nosso narcisismo, a gente adoece. O que o Freud está querendo dizer com isso? Olha, se eu ficar preso simplesmente em ficar interessado na minha própria condição, no meu próprio eu, nas coisas que me dizem respeito somente e não me relacionar com o externo, né, eu vou adoecer. De novo, abre um parênteses aqui, fica uma dica. Olha o que a gente observa na nossa sociedade, na nossa cultura contemporânea hoje. Temos ou não temos uma sociedade adoecida? Onde pessoas têm comportamentos até muito estranhos, né? E quando você vai ver, no fundo, a gente vai chamar de egoísmo, né? Excesso de egoísmo. Mas será egoísmo ou será um narcisismo patológico que talvez a gente esteja encontrando aí na nossa cultura? Né? Fecha parênteses. Isso aqui é só um preâmbulo para outras coisas que a gente vai discutir ao longo do semestre aí, tá? Bom, e aí quando ele fala isso, né, se a gente fica preso no nosso narcisismo, se a gente fica preso só no meu mundo, né, nas minhas fantasias pessoais, sem querer me relacionar com o externo, a gente adoece. Eu, lendo o texto, eu fui obrigado, né, não tem como, eu me lembrei do Dom Casmurro, que está até aqui nessa imagem aqui, né? Não sei se todos vocês já leram, né? Dom Casmurro, do Machado de Assis, mas se não leram, leia, né? É quase que uma obrigação moral de brasileiro, não vou nem dizer de estudante de psicologia, de brasileiro. Todo brasileiro tem que, pelo menos uma vez na vida, ter lido o Dom Casmurro, né? Ou ter lido o Machado de Assis, né? Não tem como você se considerar brasileiro sem você ter feito isso, né? Sem gostar de evidências, né, do Chitãozinho Chororó, e sem ter lido, e sem saber se Capitu traiu ou não Bentinho. Isso é o mínimo se você quer ser brasileiro. Piadas à parte, né? Mas eu me lembrei, né, da história do Dom Casmurro. Aqui, para quem não conhece a história, eu não vou ler, não vou falar aqui, tá? É muita coisa, mas para quem já teve um tempo atrás, na Rede Globo saiu uma minissérie chamada Capitu, onde eles filmaram, né, a história do Dom Casmurro. E para quem viu essa série, não sei se vocês viram, porque foi bastante tempo atrás, né, esse aqui, né, seria o Bentinho, né, o personagem principal, né, quando era jovem, quando era garoto, e esse cara aqui atrás é ele adulto, né, que se transformou no Dom Casmurro, né? E por que essa palavra casmurro, né? Uma pessoa casmurra, uma pessoa fechada, né, embotada, dura, rabugenta, né? E por que esse jovem, que apaixonado, que amava tanto, se transforma nesse ser praticamente abjeto, né, duro, com coração frio, né? Quando você lê a história, né, você vai observar que isso acontece, né, o Bentinho se transforma no Dom Casmurro porque ele... Não vou dizer que é porque ele ficou preso no narcisismo dele, vou depois explicar o porquê que isso acontece, né? Mas ele adoece porque simplesmente ele ficou focado demais em aspectos da vida, da própria personalidade dele, que aí seria, no caso, o ciúme, né? E aí, para quem conhece a história, tá entendendo o que eu tô falando. Para quem não conhece, né?
volto a dizer, leia, né? Eu recomendo que você leia, mas para nós aqui agora, nesse vídeo, nesse momento, eu separei dois trechozinhos, tá? Dessa minissérie que estão também aqui embaixo. Você já deve ter visto, né? Que tá ali embaixo, no card. 2 vídeos. Um que está intitulado ali Capitu, só você ali Capitu, que é a abertura, tá? Dessa série que fizeram, que eu acho legal que vocês vejam primeiro, para que vocês entendam mais ou menos assim quem era o Bentinho, como é que ele era, qual era a relação dele, né? Com a Capitu, lembrando que ele era apaixonado por ela por ele e tal, eles se casaram na história lá, tal, né? Vocês vão ver essa cena ali mostrada bem, esse romance entre o Bentinho e a Capitu ali nesse primeiro vídeo, né? E o segundo vídeo que eu vou colocar ali sobre Dom Casmurro, tá ali embaixo, vou colocar com esse título, aí são vários recortes, tá? Que fizeram aqui, quem fez foi legal, me poupou um bom trabalho. Na verdade é uma cena só, mas tem algumas cortes ali de várias cenas, onde mostra esse momento aqui onde o Dom Casmurro, no caso, está relatando, né? A história fala, ela passa disso, né? Dele relatando a vida dele, dele relatando o momento onde ele começa a despertar o ciúme em relação a Capitu, né? Só para dar uma pequena contextualização da história, né? Era um momento que vocês vão ver ali nesse comecinho do segundo vídeo, onde ele, que era o Bentinho, ele estava no seminário, né? E aí, no caso, ele estava naquela dúvida se ele ia ser padre ou se ele largava o seminário para casar com a Capitu, que era o grande amor da vida dele, né? E ele tá lá naquele sofrimento, aquela coisa que ele não sabe o que ele vai fazer da vida, tal, né? Segue uma vocação, ou volta lá pra menina que ele tá apaixonado, e ele tá lá sofrendo, e aí ele recebe a visita de um agora eu não lembro da história se era um enteado não, é um agregado lá da família, que morava na casa dele, da família dele, e ele pergunta como é que tá a menina, né, a Capitu, e ela fala, nossa, ela tá super feliz, ela tá maravilhosa, ela tá cada dia mais linda, e aí ele fica louco, assim, como que eu tô aqui sofrendo, né, nesse olha o narcisismo, né, olha assim, como que eu tô aqui sofrendo nessa martírio, e ela tá lá se divertindo, e ela tá lá vivendo uma vida feliz, como que ela tá vivendo feliz, né, longe de mim? Olha o narcisismo, né? Eu amo ela de verdade, por isso que eu estou longe dela e estou sofrendo. Ela deveria estar sofrendo também. E aí ele começa a sementinha do ciúme, que ali naquele momento é só uma sementinha, ela começa a virar, né? Ela brota e começa a virar uma árvore, né? E aí essa árvore é que vai ser responsável por transformar esse menino aqui, apaixonado, romântico e tal, nesse cara duro aqui com coração frio, amargurado, né? Então vejam aí esse segundo vídeo que vocês vão entender bem essa relação que eu estou colocando aqui. Eu vou dar uma pausazinha aqui nesse vídeo, né? Vou dar uma pausa não, né? Parem esse vídeo aqui agora, suspendo aqui, parem aqui, vão ali embaixo e assistam, tá? Esses dois links, nesses 2 links que eu coloquei ali para vocês, aquele vídeo aí, o primeiro o Capitu e depois o vídeo ali do Dom Casmurro, tá? Vão ali e voltem aqui e aí a gente continua, tá bom? Eu espero vocês, podem ir lá. Ok, já viram ali, né? Viram o que aconteceu com o Bentinho, né? Como o Bento se transforma no Casmurro, né? Então, o que aconteceu aqui foi isso, né? É exatamente o que o Freud está colocando ali. Olha, se você ficar preso em você, se você ficar preso, aí no caso do Dom Casmurro, né? Nesse seu ciúme que estava te corroendo ali, e você não lança a tua libido para fora, você não se relaciona com o mundo, ou como ele vai dizer, se você não ama, você adoece, né? Então é isso que o Freud mesmo, isso aqui é uma parte que eu tirei literal lá do texto, né? Ele vai colocar aqui, ó, a resposta decorrente da nossa linha de raciocínio, mais uma vez, seria a de que essa necessidade surge quando a catexia do ego com a libido excede certa quantidade. Que necessidade? A necessidade da gente jogar a libido para fora. Então, quando que a gente precisa... Por que a gente precisa efetivamente lançar a libido para um objeto, lançar a libido para fora? Ele vai dizer, olha, isso surge porque em um dado momento a gente tem tanta libido em cima do ego que não vai ter como, excede a quantidade que o ego consegue dar conta, aquele egozinho ali de uma criança pequenininha, né, dá conta e precisa levar para fora, não precisa mandar para fora, tá? Se você não mandar para fora vai dar problemas, né? Aí ele vai colocar aqui, né, um egoísmo forte constitui uma proteção contra o adoecer. Aquele que a gente falou até no último vídeo, lembra? Olha, às vezes não, né? A sobrevivência é uma questão de egoísmo, né? Para você sobreviver, você precisa muitas vezes não. Para você sobreviver, você precisa
pensar em você primeiro, né? Quando tá lá, aquele exemplo que eu dei, se você vai sair para caçar, né? Imagina alguém que esteja vivendo uma situação, né, dos nossos antepassados aí, né? Você vai sair para caçar. Quando você olha o animal, vai dar, né, você vai dar um tiro, vai dar um disparo com arco e flecha, alguma coisa assim. Se você tem pena do animal, né? Você tá, coitado, não é tão bonitinho, aquele animalzinho, aquele coelhinho, né? Não sei se. Uma vez eu fiz um treinamento com o exército, né? Lá veio eu contar as minhas histórias. Né? Eu fiz um treinamento com o exército resumindo a história, o almoço foi um coelho, né? E lá no meio do mato, lá tá todo mundo brincando com um coelhinho e tal. Coelhinho, de repente o sargento chega e fala assim: bom, vamos preparar o almoço, né? Aí todo mundo, pô, mas o que é o almoço? O almoço tá aí, ó, né? E aí todo mundo, não, matar o coelho não, tá. Aí o sargento foi lá e deu um tapaço na nuca aqui matou com um tapa assim, né, na nuca do coelho. O coelho fez assim, todo mundo, tal, mas bom, era isso, né? Ou o coelho vira almoço, né? Ou a gente é egoísta o suficiente, pensa que a nossa vida é mais importante que a vida do coelho naquela ocasião lá, né, naquela situação. E você almoçava, ou o coelho continuava vivo e a gente corria risco de morrer, porque a gente não comia mato como o coelho comia lá, né? Então, é isso que a gente viu lá no outro vídeo, que o Freud fala que, olha, para você se cuidar, para você, né, como ele fala, que para uma proteção contra o adoecer, uma boa dose de egoísmo, uma boa dose de narcisismo, ela é necessária, ela é adequada. Porém, aqui, ó, mas, né, num último recurso, devemos começar a amar, a fim de não adoecermos. E estamos destinados a cair doentes se, em consequência da frustração, somos incapazes de amar. Né? Então, você quer entender o que aconteceu com Dom Casmurro? Tá aqui, ó. Estamos destinados a cair doentes se, em consequência da frustração, formos incapazes de amar. Esse ponto que Freud era poeta, né? Freud, aqui, apesar desse texto ser um texto duro, ter um texto difícil, mas até aqui a gente encontra poesia, né, na obra do Freud. Né? Veja, se você se frustra, né, se você é muito amargurado com relação a alguma coisa que aconteceu, você é muito rejeitado, né? Não foi o caso dele, né? Não foi o caso do Dom Casmurro, o Capitu nunca rejeitou ele, né? Mas assim, pessoas que são muito rejeitadas, pessoas que estão muito na cara, e não conseguem dar a volta por cima disso, não conseguem voltar a se lançar para novos relacionamentos, para novas relações com o mundo externo, né? Ela está destinada efetivamente a adoecer. Né? Primeiro um adoecimento psíquico e depois mesmo um adoecimento físico, né? Ou até os dois concomitantemente, a gente sabe que isso acontece, né? Então, por que a gente então não fica preso no nosso narcisismo primário? A gente não fica preso no nosso narcisismo primário porque se a gente fizesse isso, a gente não chegava aos 10 anos de idade, a gente morria antes, né? A gente implodia. Então, por isso que é um mecanismo natural do ser humano. A gente, sim, precisa ter uma dose aí, né, como ele fala, de um egoísmo forte. A gente precisa ter uma dose de um narcisismo para manutenção do nosso próprio ser, do nosso próprio corpo. Porque se eu não pensar primeiro em mim, eu corro o risco de efetivamente não durar muito tempo. Né? Mas se eu ficar só o tempo todo pensando em mim, só em mim, né, e ficar focado, centrado em mim, não vai ter saída. Eu vou adoecer, né? Eu vou morrer. Né? Por quê? Porque a incapacidade de amar leva ao adoecimento. Então, fica até a dica aí, ó, né? Como é que você trata doenças, principalmente doenças psíquicas, doenças emocionais? Você trata com isso aqui, ó. O próprio Freud falava isso. Jung falava isso. Os antigos terapeutas raiz, né, vamos dizer assim, eles enfocavam muito isso aqui, tá? Não é aquele amor piegas de um romantismo alemão, né? Se ela me amasse, não é essa coisa aí, né? É efetivamente o ato de você estabelecer relações saudáveis com um objeto, com o externo. E mesmo que você se frustre, né? A frustração acontece, né? Natural. E para isso que você tem um ego forte, que é para aprender a lidar com a frustração, né? Você tem que ter um ego forte, que é para poder lidar com a frustração, né? Um ego fraco se desmancha no primeiro não que toma na cara, né? E é por isso que você, né, sabendo lidar com as frustrações, mesmo tomando tapa na cara de vez em quando, né, tomando porta na cara, né, não, levando a menina te dando não, tudo mais, você sofre e tal, você volta, né, joga a tua libido pra dentro, né, se cura ali, faz um luto e vai pra outra, né, porque se você não fizer isso, você não dura muito tempo, né, ou não dura muito tempo, forma de dizer, né, pode durar anos, mas com uma vida desgraçada, né? E você adoece. Então, o que é um indivíduo saudável? Né? Um indivíduo saudável é aquele que, sim, tem uma boa dose
né, de narcisismo, de um amor próprio. Eu não vou usar o termo narcisismo, eu vou usar o termo amor próprio, ter uma boa dose de amor próprio. Ele compreende que sim, se o outro rejeitar ele consegue sobreviver, ele não vai morrer se né, a ruiva, a morena, a loira rejeitar ele não vai morrer se isso acontecer, mas ele entende que ele não pode ficar a vida inteira dele dependendo só de si mesmo, né? Ninguém se basta o tempo todo. Você pode se bastar por um período de tempo. Eternamente não dá. Se você não tiver relação com o outro, você adoece, né? Bom, vamos lá que eu vou me empolgo e vou falando, né? Bom, por fim, então, vamos lá. Por fim, a terceira maneira pela qual Freud aborda o estudo sobre o narcisismo é por meio da observação da vida erótica dos seres humanos, né? Nesse ponto, Freud discorre sobre como a escolha do objeto de amor por crianças de tenra idade derivam de suas primeiras experiências de satisfação. Então, basicamente, o que o Freud vai estar vendo aqui, ele vai estar dizendo assim, olha, na verdade, o narcisismo ele também vai estar muito presente ali, no modo como a gente vai se comportar, tanto narcisicamente ou não narcisicamente, em relação aos objetos, vai estar relacionado aos nossos primeiros objetos de satisfação. E aí, ao primeiro objeto mesmo, né, de amor, tal, que vai ser a mãe, como vocês podem bem observar aqui nessa imagem, né, dessa criança aqui. Se ele não está apaixonado por ela, eu não sei o que é alguém apaixonado, né? Mas olha a cara dele, né? Eu gostei muito dessa foto. A mãe tá que não aguenta de rir aqui, né? Mas vamos lá, olha o que o Freud coloca. As primeiras satisfações sexuais autoeróticas são experimentadas em relação às funções vitais que servem à finalidade de autopreservação. Veja, as primeiras satisfações, né, autoeróticas estão ligadas à finalidade de autopreservação. O que o Freud está falando aqui? Mamar, né? Aquela sugada no peito lá, né? Aquela mamada no peito que você dava lá no peito da sua mãe quando você tinha aqui alguns meses de idade, ela é um prazer sexual, ela é um prazer autoerótico, mas ela está diretamente ligada à tua autopreservação. Literalmente você sobreviveu por causa disso, né? Nós sobrevivemos por causa disso. Então, os instintos sexuais estão no início ligados à satisfação dos instintos do ego, né? As pulsões sexuais estão ligadas às satisfações das pulsões do eu, né? As pulsões de sobrevivência. Somente depois é que elas se tornam independentes destes. E mesmo então encontramos uma indicação dessa vinculação original no fato de que os primeiros objetos sexuais de uma criança são as pessoas que se preocupam com a sua alimentação, cuidados, proteção. Isto é, no primeiro caso, sua mãe ou ou quem quer que a substitua. Então o que o Freud está falando aqui? Olha, o primeiro objeto de desejo, né? Isso você já sabe, a psicanálise, né? Vocês já estudaram isso. O primeiro objeto de desejo, o primeiro objeto de amor é justamente quem associa, né? Porque no começo as nossas pulsões sexuais elas estão ligadas, né, à nossa autopreservação. Então quem cuida da nossa autopreservação automaticamente vai estar investido do nosso interesse sexual, que é o caso, né, da criança, né, e que é o caso que acontece com todo mundo, que é o primeiro objeto de desejo, o primeiro objeto de amor vai ser a mãe, né, ou quem quer que a substitua. Né? Então vai ser nessa primeira relação aí que a gente vai ter o nosso desejo, né? Vai ser nessa primeira relação aí que a gente vai ter o nosso primeiro fascínio, nosso primeiro investimento libidinal. Essa primeira relação amorosa, né, que vai deixar forte impacto nos outros modos como a gente vai desenvolver relações amorosas no futuro, né? Inclusive no narcisismo, porque o narcisismo o que é? É uma relação apaixonada de mim comigo mesmo, né? Só que essa relação apaixonada de mim comigo mesmo, ela tem lá no seu germe essa primeira relação de amor. Antes de eu ser apaixonado por mim, né, eu já era apaixonado por mamãe. Mamãe é sempre o primeiro objeto de amor, tá? Então, nesse sentido, Freud vai considerar que inicialmente todos temos dois objetos sexuais, né, que são investidos pela nossa libido. Então, o que ele vai falar? Dizemos que o ser humano tem originalmente dois objetos sexuais. Todo mundo na base vai ter dois objetos sexuais, tá? Ele próprio, ou seja, meu próprio ego, né, e a mulher que cuida dele, né, no caso, a mãe. Mãe, de modo geral, né? Não necessariamente a mãe biológica, e sim no caso aqui fala mulher, porque na época do Freud era natural que as mulheres cuidassem do bebê, né? Mas pode ser um homem também, mas assim, a pessoa que ocupa esse lugar de mãe, né? Basicamente, de modo geral, são as mulheres, né? Mas vocês entendem, né? Que é essa primeira pessoa que estabelece aí essas relações de satisfação da criança, né?
E ao fazê-lo, estamos postulando a existência de um narcisismo primário em todos. Então, é natural, é normal, é saudável. Todo mundo vai ter um narcisismo primário, tá? O qual, em alguns casos, pode manifestar-se de forma dominante na escolha objetal. Aí é que vai acontecer a coisa engraçada no futuro, né? Então, esse narcisismo primário que a gente tem, ok, é normal, natural, todo mundo vai ter. Dando sequência ao desenvolvimento natural do ser humano, o que se espera? Se espera para que você não adoeça, você ame. Né? Amar significa o quê? Significa você jogar a sua libido para fora, jogar a sua libido em outros objetos. Né? E aí, então, você sai desse narcisismo primário e você começa a estabelecer uma relação. Não que você abandone o amor próprio, não, você não abandona, você continua gostando de você. Primeiro você tem que amar a você para poder amar os outros. Né? Então, você continua mantendo isso, só que você mantém uma relação de momentos que você se interessa em você, momentos que você se interessa no outro. Né? Agora, essas primeiras relações que a gente vai ter aqui vão ter influências e dependendo de como elas se estabelecem, isso pode ter aí um desfecho lá na frente no indivíduo adulto com características, né, que podem ser normais ou podem levar a um narcisismo secundário, aí, que aí vai ter um viés mais... de um transtorno, né? Um viés mais quase que patológico, né? Ou até mesmo patológico. Bom, então esse fato, né, vai ocasionar características diferentes nos sexos masculino e feminino. Né? Então o fato de que a gente vai ter dois objetos de amor, dois objetos sexuais aí nas nossas primeiras experiências, que vão ser o meu próprio ego e a minha mãe, né, o corpo da minha mãe, mais especificamente, o meu próprio corpo e o corpo da minha mãe, né, isso vai causar diferenças, vai causar características diferentes nos sexos. Né? Então vai ser diferente o comportamento do homem e o comportamento da mulher lá depois na idade adulta. Né? Os homens, por já estarem acostumados com um objeto de desejo, que no caso é a mãe, diferente do seu corpo, terão mais facilidade para lançar a libido na direção de novos objetos após o período de latência. Então o que ele vai estar falando aqui? Olha, o homem, o menino, né, por ele já estar acostumado em amar o próprio corpo dele, amar o próprio ego dele, e é um homem, né, um corpo masculino, né, o menino tem um corpo masculino, ele vai ter uma facilidade para observar, né, a mamãe, o corpo da mãe e o seu próprio corpo, e lá na frente, após o período de latência, ele jogar a libido dele em busca de um outro corpo semelhante àquele corpo que é o corpo da mãe dele. Né? Aqui já estou pulando bastante coisa aqui, né? O período de latência, pulei o Édipo, pulei muita coisa. Se vocês lembrarem, né, lá no final do Édipo, né, onde tem a interdição, né, onde vai surgir lá o medo da castração, o complexo da castração, no caso do menino, né, a angústia da castração. E aí o menino vai rejeitar a mãe, né, e se identificar com o pai. Né? No caso da menina vai ser um pouco diferente, né? No complexo feminino da menina vai ser não pelo medo da castração, e sim pela percepção de que ela já, entre aspas, já é castrada, né? O que vai fazer com que ela desenvolva uma angústia, ela vai perceber que ela vai se apaixonar pelo pai também, mas ela vai perceber que ela vai ter que abandonar o pai e se identificar com a mãe. Eu não vou explicar aqui agora as diferenças do Édipo masculino e feminino, porque já tem 40 minutos e esse vídeo aqui ficaria enorme se eu fosse explicar essa diferença. Mas, de qualquer modo, o que a gente vai observar lá no finalzinho do Édipo, né, quando existe a instauração do superego, a internalização da lei, né? A criança aprende que tem coisas que são proibidas, tem coisas que eu não posso fazer. A primeira coisa que é proibida é desejar a mãe, né? Desejar a mamãe, você não pode. Até então, essa coisa que era tão amada, que você desejava tanto, que era o mundo, era você e ela, né? Tudo era perfeito. A partir de agora, tem uma interdição, não pode mais, né? E aí o que acontece quando isso acontece? É um trauma tão grande, trauma entre aspas aí, né? Trauma no sentido de senso comum, tão grande para a criança, né? Que está nessa idade, que ela abafa qualquer resquício de sexualidade e entra num período de latência, né? Freud vai chamar que é o período aí do final do Édipo até o surgimento da adolescência, né? Na adolescência, o que acontece? Né? Revive-se aí, né? As primeiras experiências de sexualidade infantil, né, principalmente derivados aí do surgimento dos caracteres sexuais secundários, né? Então isso começa a excitar de novo, a criança começa a ter excitações, criança não, né? Agora já é adolescente, né? Começa a ter as excitações sexuais de novo, agora porque tem uma porrada de hormônio rodando no corpo, né? Então aquelas primeiras fantasias sexuais voltam a surgir, né? Tanto no menino quanto na menina, só que nesse exato momento eles têm condições de executar o ato.
né? O que uma criança com 2 anos, 3 anos não tem capacidade física para fazer isso, um menino com 14, uma menina com 14, 13 anos já tem corpo para isso, né? E aí, por uma série de questões aí que vão desde o Édipo até outras questões, a pessoa ela rejeita fazer esse tipo de buscar essas satisfações dentro ali do núcleo familiar e joga para fora, né? Então é o momento onde ele começa a ter uma namoradinha, começa a olhar para fora, tal. Não é papai, não é a mamãe, como era lá na primeira infância. Agora já é a vizinha, o vizinho, né, o guri da escola, tal, aquela coisa ali. Só que os primeiros, no caso do menino, voltando, né? Esquece a aula de teoria psicanalítica, vamos voltar aqui para o narcisismo. O menino, no caso, o primeiro objeto de amor, de desejo que ele tem era a mamãe, e o segundo é o próprio corpo dele. Mas ele vai ter essa lembrança, né, desse desejo pelo corpo feminino. Então é fácil para ele ir atrás de outro corpo feminino. Ele sabe que mamãe não pode e tal. Inclusive até por temer ceder a esses impulsos inconscientes, primitivos que estão lá dentro dele, ele nem vai querer direcionar nada que seja relacionado a libido para dentro da casa, vamos dizer assim, vai jogar tudo para fora. Aí é o momento que o menino vira o garanhão, né? Quer sair, quer pegar as menininhas, tal, aquela coisa, quer namorar, tal, aquela coisa. Quer dizer, o menino é mais tarde, né? A menina amadurece mais cedo. O menino é burro, né? O menino só vai começar a se interessar por mulher, sei lá, como na minha época, né? Hoje em dia não sei. Lá pros 15, 16 anos, lá tá indo, né? Ainda tá lá querendo saber de videogame. A menina com 13 anos não, já tá mais espertinho, mas o rapaz o homem é mais tanso, né? Sempre demora mais. Mas ele começa então a jogar o interesse dele para fora. Ele vai buscar um corpo feminino para fora, né? E aí, obviamente, toda a libido dele vai atrás disso. E na menina? O que acontece na menina? Bom, na menina é o contrário, né? A menina, ela tem também esse objeto de amor muito forte, né? Que é esse primeiro, que é o corpo da mamãe. E agora ela vai de novo atrás de um corpo semelhante ao da mãe. Só que, para lá, ela não precisa ir atrás de um corpo igual ao da mãe. Ela tem um corpo igual ao da mãe. E se bobear nessa altura do campeonato, até melhor, né? Seios, coxa, cintura, né, quadril, né? A menina, ela começa a perceber que ela tem toda uma satisfação, aquele corpo, aquela fantasia, aquela coisa imagética que ela tinha da mãe na infância, né? Ela agora tem em si mesma, então ela não precisa buscar fora, ela já tem em si, né? Ela é muito poderosa. E só sem querer entrar muito em teoria, né, porque senão eu desvio aqui do assunto, mas também é muito interessante porque é nesse ponto, né, que a gente vai ver lá, durante o Édipo, lá, né, na angústia da castração, enquanto a menina tinha a inveja do pênis, que era aquilo que o Freud falava que foi tão criticado, né, meu Deus, que a menina percebe, né, que o menino, o irmãozinho dela, lá, o priminho, ele tem mais poder, ele pode fazer o que ele quer, né, ele pode subir no muro, ele pode sair de casa, trepar na árvore, jogar bola, ficar na lama, não sei, enquanto ela, a menina, tem que ficar em casa ali, brincando, tudo, né, lembrando que isso aqui, falando de uma sociedade burguesa, lá, 1900, que foi a época que o Freud desenvolve a teoria, né? E a menina fica com raiva, porque ela quer sair também, ela quer sair, quer jogar bola, quer se sujar e tal. E ela, não, você não pode. Por que você não pode? Porque você é menina. Ah, mas o meu irmãozinho vai, mas ele é menino, né? Por que o menino pode e a menina não pode, né? E a menina fica com ódio, fica com raiva. E aí até que ela descobre, em dado momento, o que significa ser menino. Ser menino significa ter um pedacinho de carne, né? Ter um pênis ali no meio das pernas. Então ela fica com inveja e queria ter aquilo, né? Ok, isso acontece lá um pouquinho antes do Édipo, lá, tal, tudo bem, beleza, né? Ou até depois, não tem problema. Agora, quando chega no final do período de latência, a coisa se inverte. Porque agora a menina percebe que o poder está na mão dela. Porque antes o objeto de desejo da menina era o pênis, né? Ela queria ter um pênis porque ela queria ser igual ao irmão. Né? Ela queria ter o poder de sair de casa e fazer o que quiser. E ela via que o irmão dela gozava de uma liberdade maior do que ela. Né? Agora, na adolescência, a menina percebe que ela não precisa de um pênis, né, para ter poder. Ela é o objeto de desejo. Ela é o poder. E aí ela vai exercer esse poder de uma forma perversa. Né? Que aí é aquela coisa que vocês já viram muito, né, filme, por aí, ou até na vida de vocês mesmo, que é aquele momento que a menina ela olha assim... narcisismo puro, né? Ela sabe que tá todo mundo, né? O menininho do bairro, o cara da rua de trás, tá todo mundo louco, né? Babando nela, e ela usa e abusa desse poder. Porque agora ela tem o homem, né? Os homens na mão dela. Aí os homens no geral, tá? Não só o menininho e tal, os homens mais velhos também ela percebe isso. Que é uma obra de literatura que explora muito isso
como é que é o Nabokov, né, que escreveu aquela obra Lolita, né, até da onde vai vir a expressão Lolita, né, ou a ninfa, né, que é a menina que tá despertando para a sexualidade ali, e ela lá faz um cara quarentão lá virar a cabeça e tal, né. Por quê? E ela joga com o cara, né? Por que ela joga? Porque ela sabe que ela tem o cara na mão dela. Então, nesse momento, é onde aquilo que lá no passado era a inveja do pênis, agora é o poder do pênis, né? A menina, ela tem o poder do pênis na mão, né? Ela é o poder, né? E isso depois vai, né? Até depois, quando ocorre também com a gravidez, né? Porque aí, quando a mulher tá grávida, todo mundo vai atrás dela para ver aquele barrigão, e ela é o centro das atenções, porque é barrigão, e depois é a criança. E aí, como a criança é o objeto de desejo de todo mundo, a mãe protege, porque ela é o objeto dela, e ela começa a investir a criança aí também com o narcisismo próprio dela, enfim. E aí é o círculo que vai, né? Mas, de novo, fecha parênteses, eu vou longe, né? Eu saio e depois para voltar é difícil. Voltando, então, isso aqui só para dizer o quê? Que aí no caso das mulheres, a própria mulher ela vai ter um narcisismo mais exacerbado, porque ela não vai precisar ir atrás, né, desse primeiro objeto de amor que remete ao corpo da mãe, porque ela mesma já tem o corpo. Enquanto o menino vai ter que ir atrás de um corpo feminino, né, a menina não precisa, ela já tem um corpo feminino. Por isso que você vai perceber que, em matéria de homem e mulher, as mulheres têm vamos usar esse termo, um amor próprio, né, se cuida muito mais do que o homem, né. Então aqui, ó, as mulheres, por sua vez, por terem como referência um objeto de desejo com o corpo feminino, né, terão dificuldade para lançar a libido para fora, né? Já satisfaz nela mesma, né? Visto que agora começam a apresentar um corpo com as mesmas características do objeto libidinal original, né? E aí, só para brincadeira, né, eu trouxe essa imagem aqui que é o que vocês já viram em qualquer balada. Aí vocês vão dizer assim, André, isso aqui era antigamente, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia os caras, os metrosexuais aí, né? Os caras são tudo narcisista, tudo se cuida. Eu sei que tem exceções. Eu sei que tem mulher que não se cuida, que não tá nem aí e tal, e tem os caras que ficam lá fazendo cutícula. Eu sei que tem tudo isso, né? Mas de modo geral, né, de um modo amplo, todos vocês sabem, vocês já viram isso no dia a dia de vocês, na balada, quando vocês vão pra noite, né? Vocês já viram isso aqui, ó. Na balada, o que é isso aqui? O que é a mulher? A mulher é isso aqui, ó. A mulher se cuida, a mulher se pinta, né? Ela faz chapinha no cabelo, ela faz a unha, ela depila, ela faz sobrancelha, ela faz maquiagem, né? Coloca roupa aqui, mostra a perna, né? Enfim, a mulher, ela se cuida, né? Vamos dizer assim, a mulher, ela tem um amor próprio, né? E ela fica ali se cuidando, né? Por quê? Porque ela quer ficar bonita. E o homem, né? Como é que o homem faz, né? Você já deve ter visto isso em balada. O homem é isso aqui, ó. Um bando de malaco, né? Os caras todos sem camisa, tudo nem aí e tal. As calças caindo aqui, ó, né? A cueca aparecendo aqui, a cueca aparecendo ali, o cara jogadão lá assim e tal, né? O homem, ele tá jogado, ele não tá nem aí, entendeu? Isso aqui demonstra o quê? Demonstra que em matéria de interesse narcísico, de interesse libidinal, a mulher, ela tem um investimento libidinal maior sobre si mesma, por isso que ela se cuida mais, né? Vocês nunca ouviram falar que, né, por que ouviram falar, não, isso é um fato, né, que a taxa de doenças em homens é maior, o homem morre mais cedo porque procura menos médico, né, do que as mulheres. As mulheres sempre estão, elas buscam mais contatos com coisas de saúde, né, buscar médico, fazer consultas regulares, tal. E os homens não, o homem só vai lá, o homem só vai no médico quando a doença já pegou, né? E a mulher, ela sempre faz prevenções, né? Muito comum, por exemplo, câncer, né, câncer de colo de útero, câncer de mama, tal. As mulheres sempre fazem muita prevenção, e o homem, para fazer uma prevenção de um câncer de poro, né? Um câncer de próstata, credo, o cara vai fazer a primeira consulta quando tem 60 anos, né? A mulher lá com 20, com 25 anos já está indo lá fazer uma mamografia, tal. O homem vai fazer com 70 anos eu vou ver, né? Ou seja, isso também mostra um certo desinteresse com o seu próprio corpo, né? Por quê? Porque o interesse, né, nessa explicação do Freud, o interesse do homem, do menino, tá em jogar a libido para fora, porque ele busca, né, aquele objeto fantasmagórico que era lá a mamãe, lá das suas primeiras fantasias, né, infantis, né? Então ele tá indo lá, ele joga para fora, enquanto a mulher não, a mulher ela já tem
essa fantasia, ela consegue realizar o próprio corpo dela. Então, por isso que ela investe mais a libido nela própria, por isso que ela se cuida mais, né? Por isso que ela se investe mais, por isso que ela vive mais tempo também, né? E por isso que ela é mais bonita, né? Que ela é muito mais bonita do que esse bando de coisa feia aqui, né? Mas eu entendo, vocês conseguem perceber isso, vocês conseguem ver isso, que as mulheres se cuidam mais que os homens, né? Mulher vai lá, pinta a unha, faz o cabelo, né? Faz massagem, depila, né? E o cara... O cara no máximo toma banho, né? Não, toma banho e toma, né? Passa um perfume, tá bom, passa um perfume, tá bom. Vocês já viram isso em balada? Vocês já viram isso na noite? E você, inclusive, às vezes fica olhando e eu não consigo entender. A menina lá tão bonitinha, o que ela viu nesse cara? O cara todo jogado, o cara todo cabeludo lá, não se arruma, nem põe a camisa pra dentro da calça, e tá lá. Vocês já viram isso, né? Uma menina toda bonitinha lá, arrumada, tal, junto de um cara todo esculhambado. É muito comum, né? O que isso mostra? Isso mostra que o interesse libidinal do homem não está tanto, de novo, gente, de um modo geral aqui, tá? Eu sei que tem exceções, né? E hoje em dia essa exceção está muito mais comum, mas o interesse geral do menino, no caso aqui já um homem, né? Um homem aí um jovem, né? Um jovem, não está tanto nele, né? Eu sei que tem cara que fica lá, abdômen lá, tal, e faz sobre. Eu sei que tem isso também, né? Mas de modo geral ele está mais jogado para fora, enquanto nas mulheres ela está mais focado nela, né? Então é muito mais, por isso que inclusive é muito mais comum o homem ir flertar, né, e tentar ir passar uma cantada do que a mulher ir passar uma cantada. A mulher ela fica olhando e fica, quer vem, né? A mulher ela tem a vantagem, né? Claro, né? Ela é mais bonita, ela tem mais. Isso é comum em qualquer espécie, né? A fêmea sempre escolhe o macho, né? O macho tem a impressão de que ele captura a fêmea, mas é a fêmea que escolhe qualquer espécie, né? Não só a espécie humana. Bom, vamos lá, senão já vou falando. E aí é nisso, né? Que aí isso aqui também é um trecho tirado direto lá do Freud, que o Freud vai falar, olha, né? Isso é bastante comum, principalmente lá nas histéricas, quando ele vai estar falando das histéricas. E ele vai estar dizendo assim, principalmente das mulheres histéricas e belas, né? Aliás, toda histérica, quanto mais histérica, mais bonita ela é, né? Mais tem um investimento ali para fazer a sedução, né? Então ele vai falar, rigorosamente falando, tais mulheres amam apenas a si mesmas, com uma intensidade comparável à do amor do homem por elas, né? Aqui no caso mais, né? Bom, enfim. Sua necessidade não se acha na direção de amar, mas de serem amadas, né? É isso que eu tava falando. A mulher, ela sabe que o cara vai vir. O homem, coitado, ele tem que ir atrás, né? Porque senão se ele não for atrás, ele não consegue. Agora a mulher ela sabe que o cara vai vir. Cedo ou tarde, ele vai estar ali comendo na mão dela, né? Mas de serem amadas. E o homem que preencher essa condição cairá nas suas boas graças, né? A importância desse tipo de mulher para a vida erótica da humanidade deve ser levada em grande consideração, né? Tais mulheres exercem o maior fascínio sobre os homens, não apenas por motivos estéticos, visto que em geral são as mais belas, né? Mas também por uma combinação interessante de fatores psicológicos. Olha que interessante. Pois parece muito evidente que o narcisismo de outra pessoa exerce grande atração sobre aqueles que renunciaram a uma parte do seu próprio narcisismo e estão em busca do amor objetal. Veja, uma pessoa narcísica, uma pessoa que tem grande investimento sobre si mesma, ela desperta o interesse, ela desperta a atração de uma outra pessoa que esteja lançando a sua libido atrás de um objeto qualquer, né, um objeto sexual, né? Então, uma pessoa que tenha um alto grau de narcisismo, então, de novo, as mulheres que têm maior narcisismo do que os homens, elas vão despertar muito mais interesse nos homens do que vice-versa. Por isso que, inclusive, é a mulher que escolhe, né? Não é o cara que escolhe, é sempre a mulher que escolhe, né? E é a mulher que seduz, é a mulher que diz assim, vai rolar, não vai rolar, não é o cara que determina, né, se uma relação vai acontecer ou não, se vai ter um envolvimento ou não. É a mulher que permite. O cara tenta o tempo todo, né? E a mulher é que escolhe, esse sim, esse não, aquele lá sim, aquele ali não, né? E por que isso ocorre? Porque ela exerce um fascínio, ela que faz um grande investimento sobre si própria, exerce um grande fascínio sobre aquele que não faz um investimento sobre si próprio e tenta investir em outro, no caso, né, a própria mulher. Nós, de modo geral, nos fascinamos por pessoas que são narcísicas,
né? Desculpa, que tem um aspecto do narcisismo bem desenvolvido. É como se a gente invejasse essas pessoas por elas serem autossuficientes. É como se a gente olhasse para elas e dissesse, porque no fundo, tá? Lembra a mamãe, lembra o papai. Nossa, como eles são seres mágicos, fantásticos, eles não precisam de nada, eu dependo deles. A criança saca que ela depende, né, da mamãe e do papai. O papai e a mamãe não dependem de ninguém, né, na fantasia da criança, né? E quando a gente, na fase adulta, olha pessoas que se mostram assim, eu faço mesmo, eu sou a pessoa independente, a gente fica fascinado com isso. É nesse sentido que o Freud quer colocar isso, né? Então, o encanto de uma criança reside... sobre aqueles que renunciam... O encanto de uma criança reside, em grande medida, em seu narcisismo, né? Seu autocontentamento e inacessibilidade, assim como o encanto de certos animais que parecem não se preocupar conosco, tais como os gatos e os grandes animais carniceiros, né? Realmente, o mesmo os grandes criminosos e os humoristas, conforme representados na literatura, atraem nosso interesse pela coerência narcisista com que conseguem afastar do ego qualquer coisa que o diminua. É como se os invejássemos por manterem um bem-aventurado estado de espírito, uma posição libidinal inatacável que nós próprios já abandonamos, né? Então é isso que o Freud vai estar colocando assim, olha, né, por isso que é a mulher que atrai o homem, né, e o homem é que vai tentar seduzir a mulher, né? É por isso que a gente fica fascinado com um gato, né? Porque o gato te ignora, o gato simplesmente não tem. E o gato, a diferença do gato pro cachorro, né? O cachorro fica lá lambendo, né, atrás de ti e tal. E o gato, ele simplesmente olha para você e vira pro lado e diz assim, meu amigo, se você quiser, vem aqui me fazer um cafuné, porque eu vou permitir que você faça um cafuné na minha barriga, né? O gato, ele é assim, né? E a gente fica fascinado com esse tipo de animal, né? Com esse tipo de comportamento, né? Ou, por exemplo, de criminosos, né? Como fala, de humoristas aí, né? De pessoas que são autossuficientes, que elas dizem assim, eu faço o que eu quero da minha vida e quero ver quem faz o contrário. A gente tem um certo tipo de admiração, a gente tem um certo tipo de sedução por pessoas assim. Talvez, né, eu falo, talvez seja porque a gente olha para essas pessoas e tenha reminiscências desse tempo que a gente estava lá no nosso narcisismo primário, né, e tinha essas experiências, né, só que há muito tempo a gente já abandonou, né, por uma questão aí de ego, de ter noção de realidade, de saber que a gente não pode simplesmente fazer o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Bom, vamos lá que já deu uma hora. Bom, então, o próprio investimento libidinal, tá? E aí vai colocar assim que isso, né, como eu estava colocando antes ali, é bastante forte nas mulheres, né? A mulher, ela vai ter um próprio investimento sobre o seu próprio corpo, ela vai amar muito mais o seu corpo do que o homem, né? E no caso aí, uma prova disso, volto a dizer, esse fato de que as mulheres têm uma preocupação maior com a sua saúde do que o homem, né? A mulher se cuida mais, ela se previne muito mais do que o homem. O homem só vai no médico quando ele já está estourado, né? A mulher evita o surgimento da doença, né? Então a mulher, ela faz esse auto-investimento dentro dela mesma, né? Com mais intensidade do que o homem, né? Então, numa linguagem psicanalítica, ela se preserva mais do que o homem, né? O homem é tudo burro mesmo, enfim. Bom, vamos lá. O próprio investimento libidinal que a mãe faz, né, sobre o bebê pode ser visto como influenciado pelo narcisismo, porque a mulher ama a um ser que, em última análise, saiu dela. É o exemplo aqui da mulher, né, investindo libidinalmente aqui na própria barriga, aqui no barrigão, né? Era aquilo que eu tinha falado antes. O que acontece é que a mulher, ela tem um investimento libidinal muito forte sobre ela. Depois, quando ela é engravida, por exemplo, ela vai investir na barriga, né? Nossa, coisa linda. E aí não é só a mulher, né? Todo mundo baba barrigão, né? A mulher grávida, aquele barrigão, coisa linda, posso tocar, né? Todo mundo, eu não sei você, mas todo mundo, já viu, todo mundo tem mania de tocar em barriga de mulher grávida, já viram isso? Aquela coisa assim, porque fascina, né? As pessoas ficam encantadas com aquilo, né? Quer tocar, quer sentir, quer ver se o bebê chuta, né? Tudo isso é esse fascínio que o corpo feminino, de um modo geral, proporciona, né? Então a mulher faz esse investimento, as pessoas fazem o investimento, e depois, quando a criança nasce, né? Ora, todo aquele investimento que estava na barriga passa para a criança. Todo mundo, vizinho, né? Parente de longe, todo mundo vem de longe para ver a criança, né? E aí, nesse momento, a mulher que estava, no caso da grávida, aí, né, acostumada com todo o investimento sendo voltado para ela, né? E agora esse investimento que estava nela passa para a criança, é nesse momento que ela sente
certo opa, né? Tudo isso inconsciente, tá, gente? Não é conscientemente, tá? Ela sente uma perda aí, né? Não, eu vou perder meu objeto de amor, que é isso? E ela agarra a criança, né? Agarra o bebê e diz, não, quer ver, mas vê na minha mão, né? Porque fui eu que fiz, é meu, pô, fui eu que né? E aí você vê lá a criança e tal, e a mãe já começa então a investir libidinalmente o bebê e o ciclo recomeça. Né? E aí o ciclo recomeça. O narcisismo ele nasce primeiro de um investimento dos pais, né? Claro, primeiro da mãe do que do pai. A mãe é o primeiro, por isso que a mãe é o primeiro objeto de amor, porque a mãe é o primeiro ser que investe libidinalmente no filho. Bom, é literal isso, né? Ela investe libidinalmente corporalmente, é o leite dela que tá alimentando ali a criança, né? Então é óbvio que vai criar um vínculo narcisista, narcisismo primário, um vínculo de amor muito forte ali, né? Bom, então, em resumo, tá? Do tipo narcisista, então, resumindo tudo isso que a gente viu até agora, né? Então a gente vai observar que a pessoa, né, o narcisismo de um modo geral, ele vai se poder resumir em alguns tipos, né? Vamos colocar assim. Tem mais lá, tá? Mas eu separei só o que vai interessar pra gente na disciplina. Vocês vão ver quem vai estar ali falando alguma coisa sobre homossexualidade e tal. Tirei toda essa parte porque não é foco pra gente, tá? A gente vai falar do narcisismo, da homossexualidade e tal. Porque o homossexual também tem esse aspecto. Ele tem um grau de narcisismo também muito alto, porque ele tem um investimento libidinal sobre ele maior do que uma pessoa hétero, né? Ele tem um cuidado maior com ele mesmo. É só vocês verem de novo, né? Todo gay é ajeitado, todo gay é bem arrumado, se cuida, né? faz dieta, faz academia e tal, né? Todo gay é muito mais. Todo homem gay, por exemplo, é muito mais bonito que um homem hétero. Isso é ponto pacífico, né? Eles se cuidam muito mais, né? Então, assim, isso é muito forte ali, né? Mas eu não vou nem entrar nesse aspecto porque isso não vai interessar pra gente. O que vai interessar pra gente mais aqui é isso daqui, ó. Então, eu vou dizer, resumindo, né? Do tipo narcísico, podemos encontrar, então, que uma pessoa pode amar. Então, isso aqui tudo inconscientemente, tá? Como que o narcisismo pode, saindo do objeto, voltando sobre o ego agora aqui do indivíduo adulto, esse amor que o indivíduo joga sobre si mesmo, ele pode ser de alguns tipos. E quais são os tipos que vão ser? Primeiro, tá? A pessoa ela pode amar o que ela própria é, isto é, ela mesma. Então esse aqui, digamos assim, é o narcisismo mais saudável, né? Que pode ter. Porque eu amo quem eu sou mesmo, eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu faço. Eu até chamaria aqui de um narcisismo saudável, né? Eu sei quem eu sou, sei o que eu faço, sei quais são os meus limites, sei qual é a minha estrutura e eu admiro isso, né? Eu tenho consciência disso e eu amo isso. Ela ama o que ela própria foi, e aí esses resquícios do passado, né? Desse narcisismo infantil, o que ela gostaria de ser e não é, né? E alguém que foi uma vez parte dela mesma, que é no caso aqui da mãe, né? Investindo a sua própria libido, né, o seu próprio investimento na criança. Tá? Então, cabe ressaltar que o investimento libidinal sobre a criança não é realizado apenas pela mãe, que eu estava falando antes, né, mas por ambos os pais, sendo que esse investimento libidinal exacerbado, de certo modo, uma revivência do próprio narcisismo há muito esquecido. Né? Então, foi aquilo que eu estava dizendo antes, os pais eles são as primeiras pessoas que vão investir libidinalmente na criança. Né? A mãe primeiro, né, ou com mais intensidade, depois o pai, né? Só que esse investimento, quando você está lá babando o seu filho, né, sua cria, de certo modo é uma forma de você reviver aquelas sentimentos, emoções que você tinha quando você era o bebê, né? Porque agora você se vê naquela criança ali, você se projeta naquela criança ali e você dá, agora ela vai ter uma vida muito boa, foi a vida que eu não tive. A vida que eu não tive, essa criança agora que vai ter. E aí você vai efetivamente fazer esse investimento. Tá? De novo, gente, eu sei que tem casos de pai que odeia a filha, que rejeita, eu sei que tudo isso, mas estou falando aqui de modo geral, tá? Eu sei que tem as exceções, mas de modo geral vocês entendem isso, né? Que os pais começam a ficar, seduzem e são seduzidos pela própria cria ali, né? Então é como se o pai revivesse, os pais, né? O pai e a mãe revivessem o seu narcisismo, né? Há muito tempo esquecido, e é o que vai fortalecer o narcisismo da criança. E aí a gente vai observar, tá? Para nossa disciplina, que isso aqui, ó, é o que pode ser um dos fatores que pode causar problema, né? Problema é a forma de dizer, né? Porque meu Deus, ele pinta aqui, ó, né? Que é assim, um elevado investimento aqui pode fazer com que a criança realmente, né, ache que ela realmente é demais. E assim, e aí os pais impedem a criança de ter as frustrações com a realidade, né? A realidade ela é aquilo que vai efetivamente fortalecer o teu ego, porque é aquilo que vai te dar a noção do que você pode
O que você não pode, o que é você, o que é o outro, né? A partir do momento que de repente eu invisto demais e faço a criança ter a ideia de que ela é toda poderosa, né? O mundo é o que ela quer, não sei o que. Bom, isso vai ter um problema, porque você vai criar aí um ego inflado e não um ego forte. E é diferente. Um ego forte é diferente de um ego inflado, né? E aí a gente vai ter muito isso aqui, ó, né? Alguém que vai começar a amar muito o que ela gostaria de ser. Mas gostar de ser não necessariamente significa que você é, né? Mas a gente vai ver isso ao longo da disciplina. Mas assim, de novo, não é isso que causa o problema, mas é isso uma das coisas que podem ser, tá? Esse excesso de investimento libidinal sobre a criança, né? Ou sobre a juventude, que é o que, de certo modo, a gente vê bastante hoje na nossa cultura, né? Pais muito preocupados em evitar que os filhos tenham frustrações, né? E aí, muito bem intencionados ou com seus próprios problemas psicológicos, não sabemos, né? Evitam que as crianças se frustrem, sim, evitam que as crianças sofram, sim, tudo bem, é natural que os pais queiram isso, mas isso tem um preço, né? Aí a criança, ela não sabe lidar direito com a realidade. Depois, quando ela se torna adulta, às vezes isso é um fator complicador, mas eu não quero me adiantar aqui. Vamos lá, então, já deu mais de 1 hora, ia ser só meia horinha esse vídeo. Então vamos lá, para fechar, então vamos pegar aqui uma fala do Freud e aí a gente finaliza aqui, tá? Então o que o Freud vai dizer? Assim, né, falando dos pais no caso, né? Assim, eles se acham sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho. O que uma observação sóbria não permitiria, né? A gente já viu pai babão, mãe babona, aí, que a criança é feia pra diabo, por exemplo, né? Você olha assim, meu Deus, esse guri feio, mas o pai tá, ai, que coisa linda, que bebê maravilhoso, tá? E você olha assim, rapaz, esse guri é muito feio. Mas, né? Mas você que é o pai, né? Pai nunca acha que o filho é feio, né? Você tá apaixonado, você tá encantado, então você projeta ali todo o teu amor, toda a tua libido em cima daquela criança e você não vê coisas que uma observação mais sóbria, né, permitiria, mas você tá seduzido ali, né, você tá apaixonado, então você tá apaixonado, tudo é lindo, né, e de ocultar e esquecer todas as deficiências dele no caso aqui da criança, né. Incidentalmente, a negação da sexualidade nas crianças está relacionada a isso, né, então Freud coloca um parênteses aqui, né? Por exemplo, então qualquer aspecto que seja considerado feio, impuro, sujo, né? Não, a criança não tem, meu filho não tem, né? Meu bebê não tem. Então, por exemplo, é isso que faz com que certos pais não consigam ver, por exemplo, o interesse sexual das crianças, porque imagina, a sexualidade é coisa feia, coisa suja, né? Coisa de gente adulta, não, mano, né? Meu filho é perfeito, meu filho é lindo, meu filho é maravilhoso, ele não se interessa por essas coisas sujas aí, não. E aí a pessoa simplesmente não vê, ela bloqueia mesmo, né? É um pouco disso daí que o Freud coloca, né? Que vai dizer assim, dessa incapacidade, isso mais na época dele, né? Lá é 1900 e pouquinho, né? E não tanto hoje. Hoje a gente sabe que as crianças têm interesse sexual e a própria sexualidade hoje é muito diferente do que era naquela época. A gente vê isso com mais tranquilidade, mais naturalidade, né? Uma criança brincando com os próprios órgãos sexuais ou interessado em ver o órgão sexual do amiguinho e tal. Coisa assim, a gente não fica escandalizado com isso. Mas lá em 1900, né, isso era uma coisa, imagina, muito forte, né? E vai dizer, os adultos negam isso porque eles não conseguem conceber, né, dado a projeção do seu próprio narcisismo, que um ser perfeito gosta dessas coisas que na época eram consideradas aí sujas, imorais e tudo mais, né? Hoje em dia a gente tem uma outra visão da sexualidade. Bom, além disso, sentem-se inclinados a suspender em favor da criança o funcionamento de todas as aquisições culturais que o seu próprio narcisismo foi forçado a respeitar e a renovar em nome dela as reivindicações dos privilégios de há muito por eles próprios abandonados, né? A criança terá mais divertimentos que seus pais, ela não ficará sujeita às necessidades que eles reconheceram como supremas na vida. A doença, a morte, a renúncia ao prazer, restrições da sua vontade própria não a atingirão. As leis da natureza e da sociedade serão abregoadas em seu favor. Ela será, mais uma vez, realmente o centro e o âmago da sua criação. E aí, a famosa frase que o Freud cunhou, né? Ela será Sua Majestade, o bebê. Né? Como outra hora nós mesmos nos imaginávamos. Né? Quando nós éramos pequenos, tínhamos o nosso narcisismo primário, nos considerávamos seres onipotentes. Né? Depois a vida mostrou pra gente, com sucessivos choques de realidade, que nós não somos essa última batatinha Ruffles do pacote, né? A gente, infelizmente, hoje somos seres frustrados, que lidam bem com a realidade, mas meu filho não, né? Meu bebê não. E aí a gente
projeta lá, não, já que eu não pude ser, né, ter a felicidade, mas ele vai ter. Então ele é a sua majestade, né, o bebê. A criança concretizará os sonhos dourados que os seus pais jamais realizaram. O menino se tornará um grande homem e um herói no lugar do pai, e a menina se casará com um príncipe, né, um príncipe encantado, como compensação para sua mãe. No ponto mais sensível do sistema narcisista, a imortalidade do ego, tão oprimida pela realidade, a segurança é alcançada por meio do refúgio na criança. Né? É o investimento libidinal dos pais no bebê. Né? Então, já que eu não pude ter essa vida maravilhosa de contos de fadas, mas o meu bebê vai ter. Ou pelo menos ele vai ter pelo tempo que eu consegui afastar o mundo malvado da realidade dele. Né? Horas, né? De novo, eu não quero dar muito spoiler da nossa disciplina, mas o que a gente vai ver muito hoje na dita sociedade contemporânea é isso. Né? Antigamente, os pais, por uma questão econômica menos privilegiada, o mundo era mais pobre no passado, né? No período moderno, 1800, por aí, né? 1900. Então, rapidinho, a realidade se mostrava e os pais tinham que suspender aqui esse mundo de fantasias e os filhos acabavam tendo contato com a realidade mais rápido. Né? Hoje, com a nossa sociedade contemporânea, onde a humanidade, de modo geral, é muito mais rica do que era um século atrás, as pessoas têm uma condição de vida muito melhor do que as que têm hoje, os pais acabam postergando esse contato com a realidade frustrante dos filhos. Né? O que começa a ocasionar, aí, nesse caso, um narcisismo já um pouco complicado, e não esse narcisismo tão saudável que era esse narcisismo primário, ou talvez até esse narcisismo primário seja esticado por tempo demais, né, dadas as condições econômicas e sociais da nossa época agora, da nossa cultura. Bom, e aí a gente vai ver isso ao longo da disciplina, não quero dar spoiler. Mas é isso que acontece, né? Isso que o Freud estava colocando. Então a gente começa a fazer, né, os pais, no caso, começam a fazer um super investimento libidinal na criança. Esse super investimento libidinal da criança, ela percebe, ela mesmo tem o autoerotismo, né? Então ela começa a buscar interesses nela, porque ela tem prazeres corporais, então ela tem ali, junto com esse autoerotismo, tem o investimento libidinal dos pais que ficam lá, meu Deus, que bebezinho, ai que mãozinha linda, ai que pezinho bonito, ai que barriguinha, não sei o que, e a criança percebe, que ela é o centro das atenções, ela gosta de ser o centro das atenções. Quem aqui nunca viu uma criancinha de 3 anos e 2 anos dançando lá, fazendo palhaçada porque ela quer que todo mundo olhe para ela, né? Todo mundo já viu isso, todo mundo já sabe isso, e isso vai formando ali esse narcisismozinho primário, que é aquilo que vai dar a estrutura de funcionamento do ego, né, da criança. Certo, gente? Então, de novo, né, estendi um pouco demais, né, não era o objetivo fazer um vídeo tão longo, mas já viu, né, um assunto puxa o outro, a coisa vai, e aí deu 1 minuto e 16 já, né? Então, gente, por hoje é isso, né? Então ainda tem mais um vídeo, vou fazer mais um vídeo ainda para finalizar esse texto. E aí, de novo, né? Anotem as dúvidas, alguma coisa que não ficou muito clara. Eu sei que muita coisa aqui pode ter ficado meio truncada, porque é um texto duro, né? É um texto com muito volume de material, pouco espaço, né? Tem muita coisa misturada, então às vezes fica meio truncado. Então, se alguma coisa não ficou muito clara aí, vocês anotem que quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, aí a gente esclarece qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo, né? Anotem as dúvidas, bons estudos e até mais!